Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Nitrato de bário pode ser preparado em meio aquoso por meio das transformações químicas abaixo. Então nós temos aqui, ó, cloreto de bário, que é solúvel, tá? Em meio aquoso. Se adicionarmos carbonato de sódio também é solúvel, tá? Em água. Nós formaremos carbonato de bário, que é um sal insolúvel, tá? Como eu sempre venho dizendo, insolúvel não é o termo correto, mas ele serve para que a gente tenha um entendimento melhor, ou dissolve ou não dissolve, tá bom? Após isso, nós vamos adicionar ácido nítrico e formaremos o nitrato de bário. Então, nas etapas 1 e 2 ocorrem, respectivamente, antes de mais nada, pessoal, a gente tem que entender o que ocorre nessas etapas. Então, nós temos aqui, ó, etapa 1. O que nós temos na etapa 1, pessoal? Na etapa 1, nós temos o cloreto de bário. Então, nós temos isso daqui, ó. Ele é aquoso, então ele é solúvel em água, tá? Os cloretos que não são solúveis, tá? Vou até colocar aqui, né? Aquoso. Mas como ele também já está falando aqui que é no meio aquoso, já dá para a gente entender, para a gente economizar um pouco de espaço. Os únicos cloretos que não são solúveis em água são o de prata, mercúrio e chumbo, tá bom? Mas carbonato de sódio, nós formamos. O que nós formamos aqui? O NaCl, que é o cloreto de sódio. Aqui é uma reação de dupla troca. Então, nós formamos dois. Já estou fazendo o balanceamento direto, tá? Mais o carbonato de bário, que é um precipitado branco, tá? Então, só para a gente ter uma noção aqui do que a gente está falando. Então, nós temos um precipitado branco de carbonato de bário aqui, tá bom? Exatamente o que se forma aqui. Ele é, vamos escrever aqui, ó, insolúvel em água. Vou até colocar ele entre aspas, tá? Na etapa 2, vou até escrever de outra cor aqui, ó. Vamos pegar preto aqui, ó. Na etapa 2, nós temos o nosso carbonato de bário. Na presença de ácido nítrico. Que forma? O que ele forma aqui, pessoal? Ele vai formar o nosso nitrato de bário, porque todos os nitratos são solúveis, tá? Então, nós temos aqui, ó, ele é solúvel. E formamos o quê? Como é uma reação de dupla troca, pessoal, ele vai formar o ácido carbônico, nesse caso, tá? Então, nós formaremos aqui, ó, o nitrato de bário, que ele já está fornecendo a fórmula, isso é muito importante, tá? Mas eu vou colocar nesse sinal de maior e menor o quê? Porque o que significa isso, pessoal? Isso significa instabilidade do ácido carbônico, tá? Porque a gente trocou, né, no caso. Então, a gente vai colocar apenas um 2 aqui para balancear. E ele forma o quê, ó? Ele forma água mais gás carbônico. Como ele é muito instável, o que significa instabilidade? A instabilidade significa que ela, no momento que nós formamos o ácido carbônico, ele se desfaz em água e gás carbônico. Por isso que produz também efervescência, tá bom? Dependendo de vários outros carbonatos. Os carbonatos do grupo 1, né, ou família 1A, e o de amônio. Eles são solúveis, tá bom? Então, o que ocorre? Ó, tá vendo que na etapa 1 nós temos a precipitação do carbonato de bário e na etapa 2 a gente vai ter o que, ó? Ocasionando isso, né, nós temos liberação do ácido carbônico, tá? O ácido carbônico nada mais é que água mais gás carbônico. Então, a gente vai ter que ver o que aqui, pessoal?
respectivamente, o que ocorreu na etapa 1 e na etapa 2. Etapa 1, precipitação do carbonato de bário? Sim, houve precipitação do carbonato de bário aqui, ó. Tá? E desprendimento de dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico, por isso que produziu efervescência? Sim, então já encontramos a alternativa correta. A alternativa A é a alternativa correta, tá bom? Mas vamos ler o restante, tá? B, precipitação do carbonato de bário? Sim. E desprendimento do hidrogênio? Não. Tem precipitação do carbonato de bário, mas o que é, né? Qual gás que é desprendido é o dióxido de carbono, tá? Ou gás carbônico. C, desprendimento de gás cloro? De jeito nenhum. E desprendimento de dióxido de carbono? Desprendimento de dióxido de carbono, não, mas tem uma precipitação. Não é uma reação aqui de oxirredução nesse caso, tá? Nesse caso, não. D, desprendimento de dióxido de carbono não é na etapa 1, é na etapa 2. E precipitação de nitrato de bário, lembre-se, nitrato de bário é um sal extremamente solúvel. Tá bom? Extremamente solúvel. Então, é o inverso. Desprendimento de dióxido de carbono seria na etapa 2. E precipitação do nitrato de bário? Não, seria precipitação do carbonato de bário na etapa 1, tá bom? E desprendimento de cloro? Não. E neutralização do carbonato de bário? Também não, tá? De jeito nenhum é em relação a isso. Tá certo, pessoal? Um exercício até que relativamente tranquilo em relação a isso, para a gente dar continuidade exatamente aqui na playlist. Apesar de que essas etapas foram até legais para a gente ver bem o passo a passo que a gente está lidando aqui. Tá legal, pessoal? Então a gente tem que ter um certo domínio, principalmente ali na instabilidade do ácido carbônico. Então, se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, coloca aí nos comentários que é importante, né, para engajar o vídeo. E para engajar o vídeo, se você chegou até esse momento aqui, coloca aí, ó, hashtag exatamente química ou hashtag classificação das reações aí nos comentários. Isso é muito importante aqui para nós, porque engaja bastante o vídeo. E é claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos do canal. E também ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. E também se inscrevam e curtam os outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força, essa moral para nós. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!